Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem você tem a oportunidade, ao privilégio imenso de estar podendo cumprimentar a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, o capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste próprio canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, e tem um grupo que é considerado como atua. Na minha concepção, os atores são aqueles que têm pensamentos, a sua ideologia inconsciente. Quando a morte física bater na sua porta, você diz e pensa assim: ah, morreu, acabou. Quero te dizer que é uma pura balela. Isso não morreu, acabou. Porque a Bíblia disse em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o próprio escritor disse assim: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois se segue-se a um próprio juiz. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Cristo vai voltar pela segunda vez sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para uma própria salvação. Você não se inscreveu? É muito fácil, é muito simples. Você clique na palavra, se inscreve, depois você clique no sininho. Isso se você estiver usando o seu celular. Você está usando o seu notebook, está usando o seu tablet, está usando o seu computador. Inscreva neste canal, porque diariamente pode chegar um vídeo abençoado da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o seu relevo espiritual. Vamos orar? Pedindo ao Espírito Santo mais uma vez que ele venha conduzir os meus lábios, usar os meus lábios, que eu não venha falar de mim nada. Senhor meu Deus e meu Pai, convido nesse exato momento o nosso amigo Espírito Santo, que mais uma vez será o mentor, será o responsável de usar os meus lábios para poder transmitir a infalível palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus amados irmãos, meus amigos de diversos tipos de credos e de religião, não importa. Importa que aqui você será evangelizado. Então, hoje eu quero trazer um tema muito eficaz: quase salvo. Então, a expressão de quase não quer impor no plural que já foi o quê? Salvo. Então, vamos fazer esta observação: quase salvo. Em várias ocasiões da vida, nos deparamos com algumas expressões provenientes de nós mesmos, ou de ontem, as quais devem ser amadurecidas de uma redobradas atenção. Devido aos potenciais de consequências que ela representa, expressões tais como por pouco. Expressões por tais como que pouco. Por um trias, essas expressões encontram-se nos nossos cotidianos. E então, conâncias com essas mensagens. A expressão por um pouco em Cristo nos traz alívio e benefício. Um pouco, aquele menino não sofreu um atropelamento. Então, essas questões de, pelo menos um pouco, aquele menino não sofreu o que? O atropelamento. Por um pouco, conseguimos escapar-se daquele assalto. Ou seja, por um pouco, conseguimos escapar-se daquele assalto. Por um pouco, o veículo no qual viajamos com a família não colidiu com aquele caminhão. Aqui eu fiz uma abordação
Primeiro que não sofreu, o menino que ia atravessar uma rua não sofreu o atropelamento por um pouco. Então, a expressão que por um pouco, às vezes o atropelamento acontece. E às vezes acontece até mesmo a fatalidade. Por um pouco também escapamos daquele assalto vira e volta. Muitas pessoas, infelizmente, não têm a mesma felicidade de outros que já teve alguns assaltos, que infelizmente chega a óbito, chega o quê? A falecer, que às vezes a pessoa apavora, a pessoa que está assaltando vai e atira e o mate. A mesma questão da viagem, você está viajando, por um pouco, quase não colidiu com aquele o quê? Caminhão, mas nem todos mesmo. Teve a felicidade daqueles que por um pouco, que quase, mas teve muitos que infelizmente não teve ênfase e não teve sucesso, que infelizmente colidiu-se com o caminhão e aí está a tragédia completa. Então, eu quero, a partir desse exato momento, expor a expressão por pouco. Por pouco. Quando nos aflige, totalmente em nós, é prejudicial. Você sabia disso? A expressão por pouco, presta atenção, por pouco, quando nos aflige, atormenta em nós um prejudicial. Quando as pessoas, por seus números, aproximadamente por pouco, não são o quê? Sorteadas. É uma pura verdade. É uma pura realidade. Apesar que nós, como salvos, como sal e luz, nós não podemos tentar as nossas sortes em jogos do que? Do azar. Porque a palavra de Deus é o que? Condena. Tá certo, pessoal? Então, por um pouco a pessoa quase o quê? Ele poderia ter acertado esse num jogo. Eu não aconselho ninguém jogar, porque a palavra de Deus, ela condena. Quando o estudante, por um pouco, não consegue aprovação e a prestar ao exame do seu vestibular. Você sabia que quem estuda menos chance de passar em qualquer faculdade ou um curso superior? Uma pura verdade. Sempre a expressão, quando o estudante por um pouco, ou seja, então nós nunca podemos estudar por um pouco, nós temos que estudar mais um pouco. Quando estudantes por um pouco não conseguem aprovação ao prestar o exame. Então aqui nós já estamos aqui entendendo algumas questões sobre um pouco. Agora eu já vou entrar aqui nos pontos mais primordial deste assunto. Essas situações, ainda que latimamos, contudo, podem ser revestidas e recuperadas outra hora, por não são valores eternos, mas sim temporais. O maior perigo, no entanto, é estar-se nas situações daqueles quase. Você sabia que um dos maiores perigos é estar nas situações do que? De quase. Vocês podem ver essas referências lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 27 ao versículo de número 29. Fala-se do rei Agripa, que esteve por pouco perto da salvação, mas não deixou convencer das necessidades e de ser cristão. Aqui, meus amados irmãos, vai entrar os pontos mais primordial deste estudo, deste assunto, estudos em sérios que eu estou falando, que eu estou comentando. É uma pura verdade. Fala-se do rei Agripas, que esteve por um pouco perto da salvação, mas não deixou convencer as necessidades de ser o que? Cristão. Estava consciente dos assuntos,
tá vendo? Ocorridos ali por causa do Evangelho. Cria-se no seu, cria nos escritos, ensinos dos profetas. Ele cria, né, nos ensinos dos estudos do profeta, tá certo? Não completou o curso que daria as bênçãos de seus filhos de Deus. De ser o quê? Filho de Deus. Este rei, ele teve a oportunidade de se salvar e não quis. Vocês estão vendo aí, Atos capítulo 26, versículo 27 ao versículo de número 29. Então, aquele moço, ele vai, infelizmente, perder-se a sua salvação. Por quê? Por um pouco. Quantas pessoas estão nesse por um pouco? E às vezes corre o risco de perder a bênção, de perder a salvação. Ele cria nos escritos, nos ensinos dos profetas, o rei cria, tá certo? Ele não completou o curso que daria-se as bênçãos de ser filhos de Deus. Em Atos capítulo 24, versículo 24 ao versículo 27, vou repetir o capítulo e versículo. Em Atos, capítulo de número 24, versículo de número 24 ao versículo 27, Félix, por um pouco, não encontrou o caminho da salvação. Outro também, Félix, por um pouco, você está entendendo? Houve acerca-se da fé em Jesus Cristo, viu o crescimento do cristianismo, ele viu o crescimento do cristianismo em seus dias, ele viu os sermões sobre a justiça, o domínio próprio e o juiz vidúrio. Sentiu-se amedrontado-se, isso revela que creu que ouviu. Não deu continuidade à obra já iniciada. Deixou para outra ocasião a oportunidade da própria salvação. Esteve bem perto da porta da salvação, mas não entrou. Meu irmão, quantos estão bem perto da própria salvação e não entrou, e não entra, e nem entrará? Mas eu quero profetizar que você venha entrar. Não venha ser uns negligentes, igual foi esses homens que eu estou citando aqui. 2 anos depois, foi retirado do cargo pela sucessão. 2 anos depois, ele foi retirado do cargo da sucessão, que foi feito da oportunidade. Meus amados, aproveita a oportunidade hoje. O tema que eu estou abordando nesses dias, por um pouco. E nesse por um pouco, eu já falei aqui de 2 personagens que perderam a sua salvação. Um foi o rei Agripa e o outro foi Félix. Tudo foi por um pouco. Essas pessoas teve as suas oportunidades. Não fique na obra de Deus por um pouco, porque todos esses aqui foi por um pouco. Vou mostrar outro aqui agora, o jovem rico. O jovem rico, preste bastante atenção. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo de número 22. Marcos capítulo de número 10, versículo 17 ao versículo de número 22. Estava-se em busca da sua vida eterna. Aquele jovem rico, ele estava em busca da sua vida eterna. E quantos estão em busca da própria vida eterna? E possa estar, infelizmente, fazendo igual esse moço aqui fez. Vamos estar aprendendo aqui. Conhecia as leis, os mandamentos, as liturgias da religião. Ele conhecia, o jovem rico conhecia as leis, conhecia os mandamentos, a liturgia-se da religião. Ele estava vivendo interessadamente as regras da religião. Esteve perto-se da salvação na maior oportunidade de sua vida. Ou seja, desistiu-se aos que tudo indica, perdeu-se no momento de efetivar a salvação de sua alma. Eu quero ser bem breve em concernente a esse jovem rico. O diálogo dele para com o Mestre Jesus. Jesus falou, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna?
Você está entendendo? Aí Jesus Cristo fala para ele: você tem guardado os 10 mandamentos? Senhor, eu guardo isso desde de mais moço, mais jovem, desde de infância. Só que Jesus falou assim: está lhe faltando uma coisa. E a Bíblia diz que quando o texto vocês vão estar lendo aí, Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22, eu só vou dar uma pincelada, só para vocês entenderem a importância do diálogo do jovem rico para com o mestre, para com Jesus Cristo. Quando Jesus falou que ele falta-lhe uma coisa, Jesus, ele pergunta: o que, mestre? Vai e vende. Porque a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. Era um homem financeiramente bem, ou seja, sucedido. E diz a palavra de Deus que aquele homem se retira. Entristeceu-se o coração. Talvez esta palavra já está falando com milhares e pode falar com milhões e milhões futuramente quando visualizar esta mensagem, visualizar este vídeo, visualizar a minha fala, entender esta fala da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Aquele homem esteve quase um pouco também. Ele era arrogante, né? Na sua soberba: não, eu guardo os 10 mandamentos desde de criança, desde da minha infância, desde mais novos. Mas quando Jesus falou: falta-lhe alguma coisa, vai e vende. Por aí Jesus disse assim: dificilmente entrar nos céus um rico. Eu quero que você entre, mesmo que você tenha dinheiro. O mais gostoso é você ter os dois, ter a benção material, se ele permiti-la, e você gozá-la, se ter a salvação também um dia. Então, nós estamos fazendo aqui o tema sobre quase. No quase, esses aqui se deram mal. Não fica no quase, porque você pode se dar mal. Esse aqui mesmo é outro que perde. A mulher de Ló, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26, vocês podem ver aquela narração maravilhosa, né? Ló sai com as 2 filhas e com a esposa. Num bom momento que já tinha andado um pedaço bem longo, a Bíblia fala que aquela mulher olha para trás. E a recomendação era para não olhar para trás. E eu quero, nesse exato momento, estava em busca também da vida eterna, aquele grupo lá de pessoas lá. Era a esposa de um homem justo, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 7. Aquela mulher, ela era esposa de um homem justo. As suas parentelas eram compostas de pessoas, de cristãos, como que Abraão e Sara. Ou seja, teve um privilégio especial, foi advertida por um anjo para salvar-se da destruição de Sodoma, tá certo? E foi despertada espiritualmente. Iniciou-se a jornada, perdeu-lhe a vida estando bem perto da salvação. Ela perdeu-lhe a vida estando bem perto da sua salvação. Espiritualmente, em nome de Jesus, não olha para trás. Quantas pessoas têm olhado para trás? Quantas pessoas têm olhado pela irmã, pelo irmão? Se você olhar para mim, olhar pela sua liderança, olhar para quem que seja que está próximo de você, você corre o risco de fracassar, ficar fraco, manquejar. Corre o risco de você ficar na situação, virar uma estátua, no sentido espiritual, um parasita, e corre o risco de perder-se a salvação. Perdeu a vida estando bem perto da salvação. Ela perdeu a vida estando bem perto da sua própria salvação. Diz a Bíblia que o que? Ela morre. Porque se ela vira um estado de sal, a cidade não estava chovendo enxofre de fogo, quem se salva? Só Ló e as suas 2 filhas. Então, não fique bem perto. Não seja um desses grupos que fica o quê? Bem perto. Mas que você, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, essa mensagem, o Espírito Santo de Deus vai abrir a mente de muitas pessoas. Ou seja, os escribas, lá em Marcos capítulo 12, 34, os escribas, eles eram os golpistas e mestres das escrituras. Conhecia-se as letras e a verdade dos principais mandamentos de Deus. Ou seja, conhecia as grandes verdades
sobre não haver outro Deus além do Senhor Jeová. Da mesma forma, sabia-se das grandes responsabilidades, tá vendo? As suas responsabilidades, e de amar ao próximo como a ele mesmo. As suas concepções e respostas acerca do reino de Deus foram reconhecidas como sábias. Jesus, no entanto, disse: não está longe do reino de Deus? Ele ainda não tinha entrado. Esse grupo aqui, os escribas, Jesus falou que eles ainda não tinham o quê? Entrado. Então não fica nessa questão só do quase. Estou mostrando alguns grupos de pessoas que teve no quase. Eu vou mostrar agora um personagem também que é muito conhecido da Bíblia, o centurião Cornélio. Vocês podem meditá-la em Atos capítulo 10. Vocês vão ver uma narrativa sobrenatural sobre o centurião Cornélio, tá certo? Era piedoso, temente a Deus. Que esse moço aqui, quantos está vivendo na nossa sociedade, se dizendo, batendo no peito, que é um cristão, que é piedoso e que é também temente-se a Deus, né? Ou seja, era de contínuos, orava-se a Deus, além de jejumar. Era um homem que vivia em oração, era um homem que vivia em jejum, era um homem que dava esmola para quem precisava, para os necessitados. Ou seja, tinha visões de Deus. Quantos aí estão tendo visões de Deus? Não é verdade, pessoal? Eu estou mostrando aqui alguns pontos sobre a vida do centurião Cornélio. Olha para vocês verem, teve riquíssimas oportunidades. Ele teve riquíssimas oportunidades de abraçar a salvação, mesmo com todas essas características. No entanto, ainda não tinha a sua salvação confirmada. Está vendo aqui, meus amados irmãos? Não adianta. Ah, pastor, eu sou piedoso, eu tenho piedade, eu sou temente a Deus. Pastor, eu oro dia e noite, eu vou para os montes, eu vou para não sei para onde. Pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus que estou sempre na igreja, eu estou jejuando, eu dou esmola. Ele também fazia tudo isso. O centurião Cornélio dava esmola, vivia em oração, temia a Deus, tá certo? Tinha visões. Ou seja, ele teve riquíssimas oportunidades. Está vendo aqui, pessoal? Riquíssimas oportunidades em abraçar a salvação, mesmo todas essas características. No entanto, ainda não tinha a sua salvação confirmada. Estava bem perto do reino de Deus. Olha, ele estava bem perto do reino de Deus. Está vendo aqui? Mas não dentro dele. E quantos, meus irmãos, está bem perto do reino, mas não estava dentro dele? Esta mensagem vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu intelectual, vai abrir a sua metáfora, vai abrir a sua faculdade motora, para que você não seja igual Cornélio, esse centurião aqui, em nome de Jesus. A sua grande virtude foi, entretanto, aceitar, completar a jornada, ou seja, intigando-se fazer-se o aceito, entrasse pela remissão através do sangue de Jesus Cristo. E você? Então, meu irmão, a questão do centurião Cornélio, preste bastante atenção, ou seja, aqui, instigando-se a fazer-se o aceito, entrasse pela remissão através do sangue de Jesus Cristo. Não fica no quase, tá certo? Então, nesse exato momento, faça que você entre pela remissão do sangue de Jesus Cristo. Eu quero já, neste exato momento, fazer a conclusão. Assim como muitos desses personagens de mensagens, então, muitas pessoas na igreja, alguns como eles, não conseguem reunir forças para completar
Está vendo aqui? Completar a invertida e direções ao reino dos céus. Para, ou seja, desistir-se quando chega bem perto. Não desista, meu irmão. Não seja como esses personagens aqui, que esteve bem perto da salvação e jogou ela para cima. Para esses, infelizmente, não há nenhuma promessa de Deus, pois as Escrituras ordenam, tu, porém, vai até o fim. Então, o segredo, Jesus falou assim, aquele que ficar firme até o fim, será o quê? Salvo. O segredo está aqui, até o fim. Mas através de Cornélio, somos o quê? Desafiador a completar a carreira. Através de Cornélio, somos desafiador a completar a nossa carreira. Ele iniciou e chegou bem perto. Ele iniciou e chegou bem perto. E grandiosamente aceitou entrar pela redenção. Presta atenção aqui, através de Cristo Jesus, o único meio de obter a salvação. E você vai preferir amarga eternamente e pensamentos de que um dia esteve bem perto e esteve quase salvo? Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Não fique nesse pensamento que um dia eu e você esteve bem perto e quase salvo. Misericórdia. Nós não podemos entrar nessa, de estar quase ou bem perto e quase se salvar. Porque muitos desses personagens aqui se deram mal. Perderam-se a vida e perderam-se também as suas liberdades de salvação. Porque o que está em jogo aqui na terra é a salvação. Diante desta palavra, diante desse estudo temático, que foi um estudo eficaz, um estudo bem elaborado, bem dinâmico, bem tranquilo, nós vamos parar um pouquinho aqui, nessas últimas frases aqui, eternamente, em pensamentos de que um dia esteve bem perto, esteve quase salvo. Eu quero profetizar que nós não vamos entrar por esse caminho, por este lado, igual muitos desses personagens aqui, que esteve bem perto e perde a vida e perde-se as suas próprias salvações. Quero parar por aqui, quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero neste momento agradecer bondosamente por esta boa palavra que o Teu Espírito Santo mais uma vez colocaste-se nos meus lábios, para poder transmitir esta palavra ao coração da Tua igreja e ao coração de milhares e de milhares de pessoas. Esta mensagem, se a pessoa dá ela ênfase de credibilidade, pode salvar não só o Brasil todo, mas também os 4 cantos do planeta Terra. Toda honra e toda glória seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. O que cabe agora é o Espírito Santo convencê-la o teu coração.